Opa, e aí, beleza? Rússia avança no fronte. Pois é, Rússia começou a avançar cada vez mais. Além disso, nós temos outras implicações internas que têm ocorrido na Ucrânia. Até quando a Ucrânia vai suportar toda essa situação? É isso que nós vamos ver agora neste vídeo. O fato é que, se você observar bem, né, todo o fronte, toda a situação atual, Ucrânia, Rússia, Rússia e Ucrânia, nos últimos dias, a Rússia tem acelerado. Saíram até notícias recentes de que de alguns analistas militares dizendo que Rússia aumentou a quantidade de soldados no fronte. Só que aumentou a quantidade, mas não a qualidade. Isso inclusive explica o porquê, teoricamente, era para a Rússia ter avançado ainda mais. Se você observar bem, hoje a situação da Rússia e Ucrânia lembra, não é igual, evidentemente, lembra algumas situações do fronte da Primeira Guerra Mundial, das chamadas trincheiras, né? Onde um avança e aí os soldados que receberam um ataque vão para a infantaria que recebeu o ataque vai para uma trincheira anterior e anterior. Isso vai causando um moedor de carne, né? Como costumam dizer, vai tendo uma quantidade gigante de baixas. Agora, junte a isso outros dois fatores, que na época da Primeira Guerra Mundial não tínhamos uma aviação tão avançada. 2, não tinham drones. A guerra hoje é uma guerra híbrida que ocorre no solo, mas que ocorre no céu, principalmente com a utilização de drones, tá? Então tem toda essa questão. Tem a infantaria também de tanques, que a Rússia tem uma quantidade grande, apesar de muitas serem, como alguns costumam dizer, sucata, mas a Rússia mesmo assim utiliza, tá? Então, em muitas áreas do fronte, tem chegado informações que a Rússia tem avançado cada vez mais. Tem regiões aqui, ó, por exemplo, essa região aqui, já até consideram como dominada. Olha como é que está a situação, como está estrangulada. Imagina os poucos soldados que estão aqui nessa região, com os soldados formando um corredor mesmo dos dois lados, né? Então, é uma região já praticamente dominada pelos russos. Os russos, como eu sempre falo nos vídeos, tem esse modus operandi de ataque nos flancos, né? E depois fecha toda a região, e assim acontece em vários frontes que, no caso, tem avançado num ritmo bem forte, por sinal. Então, eu vou até separar aqui uma outra imagem que eu vi no Telegram aqui. Achei aqui, ó. Isso aqui é a imagem mostrando o que aconteceu nos últimos 7 dias. E um trecho aqui da Rússia, ó, que a Rússia foi avançando, aliás, um trecho na Ucrânia, em que a Rússia foi avançando. Avançou um pouco mais de 200 quilômetros quadrados, certo? Em uma semana, o que no mês, tá? Segundo os informes que chegam, deixa eu voltar para cá, para o outro, não é este. Segundo os informes que começam a chegar aqui, é que no mês de novembro, a Rússia conseguiu avançar cerca de 600 quilômetros quadrados. Então, uma quantidade grande, consideravelmente grande. Outras informações que vão chegando, né, falando sobre essa questão interna, como eu comentei, beleza, a Rússia avançou, o que é que tem mais chegado aqui? Saiu essa semana uma pesquisa de opinião, tá, que foi feita na Ucrânia. Nós somos duas situações. Primeiro, foi perguntado aos ucranianos sobre a negociação, o que eles achavam das negociações, o que deveria ocorrer, qual teria que ser a postura da Ucrânia agora em um possível cessar-fogo ou não. 64% dos ucranianos apoiam o início de negociações para congelar as hostilidades, considerando que o país já sofreu perdas grandes, né, segundo a pesquisa. E aí, as informações na reportagem diz o seguinte também, os números para o escritório de Zelensky são preocupantes. De acordo com pesquisas internas, 78% dos entrevistados apoiam
o congelamento da guerra? Dados públicos mostram que 64% dos ucranianos são favoráveis ao início de negociações para congelar as hostilidades, acreditando que o país já sofreu perdas significativas. Por outro lado, o plano de Zelensky é apoiado por apenas 39% dos entrevistados, que acreditam que a guerra deve terminar com a vitória da Ucrânia e a restauração da sua integridade, né? E voltar às fronteiras de 91. No entanto, 56% não acreditam nesse cenário. Então, cada vez mais a população é evidentemente fragilizada também, mas uma quantidade gigante de perdas que já ocorreram na população. E Zelensky, ele tem a ideia, ele pelo menos propaga a ideia de que Ucrânia até o último homem, né? Tá muito nisso. Que é o que eu falo, que eu sempre falo é o seguinte: todo radicalismo, e não interessa que tipo de radicalismo seja, de que lado é, se de esquerda, se de direita, se a favor, se contra X ou Y, não interessa. Todo radicalismo termina perdendo toda a racionalidade por trás. Termina perdendo tudo que existe de racional e de emocional junto, não perde-se tudo. E é isso que nós temos vivenciado, começando a vivenciar agora, né, com esse caso mais radical de Zelensky. Europa, vocês têm que agir a todo custo, vocês não estão vendo o que está acontecendo, olha, eu vou atacar. E assim, e a população ficando cada vez mais desanimada. Eu trouxe até uma reportagem recente, mostrando uma reportagem que fizeram em loco mesmo lá, né, um canal alemão, a DW, mostrando o quanto é preocupante essa questão. E a Ucrânia tem feito o quê? Tem perdoado as pessoas, os soldados que desertaram, né? E estão sendo perdoados para poder voltar ao fronte. E aí uma advogada que defende esses casos desses soldados, ela comenta que não há apoio. Inclusive alguns soldados foram entrevistados e dizem: olha, nós não temos apoio. Vamos para o fronte e os nossos líderes, os nossos comandantes ficam a quilômetros, ficam em outras cidades muito distantes. Ninguém vai com a gente. Só vão os caras mais novatos para virar carne moída, como eles dizem, para virar alvo de drone, alvo de tanques. Então é uma situação muito grave na Ucrânia, essa questão de perda de pessoas, né? Principalmente o tipo de enfrentamento, como eu trouxe, desse tipo quase que de Primeira Guerra Mundial, de trincheira, onde as percas são grandes. Internamente, como você pode ver também em pesquisas que vêm saindo internamente, mostra que Zelensky não ganharia a eleição. Essas mesmas pesquisas que foram feitas mostram, né, que Zelensky ficaria em segundo lugar e teria o seu concorrente direto ganharia. Tem inclusive uma deputada, a Mariana Bezuglaya, não sei se pronuncia-se exatamente Bezuglaya, o ucraniano, não sei se é assim, que é deputada de um partido lá, a Vergovna Rada. Ela inclusive é uma grande opositora no estilo Zelensky, né? E ela fala exatamente sobre isso, ela critica exatamente isso. Vou até mostrar aqui a foto. Essa é a deputada, tá? E o que é que ela tem dito, né? Eu até vi aqui, estava vendo a reportagem. E detalhe, ela, como eu falei, os russos estão se aproveitando dessa situação também, estão gerando aquele caos, aquele movimento de exagerar nas respostas. Então, quando você for pesquisar, sempre tenha um pouco mais de cuidado com isso. Mas é o caso dessa matéria, quando eu fui procurar, tive que ter esse cuidado especial de onde é que estava saindo, se não era do imprensa russa, porque não são imparciais, enfim. Mas era alguém da Ucrânia mesmo. Então, mentiras e corrupção em todos os níveis do governo. A cultura da mentira como uma característica do sistema nacional. O risco de colapso do Estado está crescendo, diz a deputada Bezuglaya. Ela também lembrou do escândalo com a entrega de minas de baixa qualidade às Forças Armadas da Ucrânia, mas também da retirada das forças ucranianas perto de umas regiões lá onde do envio de médicos, de técnicos e programadores para unidades de assalto. Francamente falando, a situação é
tal que quase que não há esperança, enfatizou a deputada ucraniana. O fato é que essa questão de infraestrutura é uma problemática grande, né? E tem toda uma discussão em que a deputada não é a primeira vez que reclama sobre isso, sobre o estilo também, né? Muitos os soldados, não os soldados, os líderes, né? Os comandos da Ucrânia, muitos já morreram, né? Os principais comandantes que conheciam de táticas de guerra, a boa parte que tinham certa experiência, já, né, infelizmente foram eliminados, né, no campo de batalha, porque diferentemente dos atuais, esses iam também para o fronte. Então a situação está nessa questão. Aí vem um outro fato importante, que é essa questão de mostrar aqui de Kursk. O que é que acontece? Por que é que muitos reclamam, falam que Kursk, no final das contas, não foi algo tão bom? Tem um lado que de Kursk aqui, né, que houve essa invasão, só que o que é que acontece? No início parecia ser uma coisa muito boa, só que chegam a dizer até que os russos meio que deixaram. Lógico que não deixaram invadir, foi uma falha russa, com certeza, né, até onde se sabe. Só que essa região aqui de Kharkiv, ou Kharkiv, né, com o som do Q, é uma região muito forte de fronte. E é o que foi que fizeram? Pegaram parte desse fronte daqui e desses frontes aqui de Luhansk e mandaram para cá para poder fazer esse o pessoal chama de assalto, né? E conseguir tomar conta dessa região. E os russos meio que deixaram acontecer. Só agora que os russos vêm começando a combater mais fortemente. Nos últimos dias. Dizem até que com presença norte-coreana, não sei, né? Dizem que tem. E disseram que isso foi uma falha, porque a partir do momento em que houve isso, mais uma vez houve uma perda significativa, uma perda significativa aqui, houve uma quantidade de soldados vindo para essa região de infraestrutura para poder manter esse território. Isso fez com que algumas regiões aqui, a Kharkiv, teve que se manter a todo custo, então tiveram que mandar alguns soldados para cá, para Kharkiv, então várias regiões daqui começaram a perder terreno em grande quantidade, que é isso que vem ocorrendo exatamente. Então ganharam um pedacinho de Kursk, mas em contrapartida isso fez com que esse front aqui, dessa região, desse oblast aqui, terminasse causando uma perda significativa de território, então não sendo tão vantajoso quando vai analisar em termos de cálculo, e de que no caso agora os russos estão vindo para cá com toda a força. Então é uma situação que ganhou um pedacinho de Kursk, mas perdeu 600, por exemplo, nesse último mês de novembro. Só em novembro, ao todo, aqui nesse front, nesse pedaço, avançaram 600 km², que é evidentemente isso que eu falei. Em outras situações isso não seria muita coisa, mas no estilo de guerra atual, sim, é muita coisa e é importante. Lógico que tem toda uma discussão aqui, de Pokrovsk, de Mirnorod, que são duas grandes cidades, a própria cidade de Kharkiv, né? Mas precisa-se entender que existem algumas cidades aqui que a Rússia, segundo os informes que começam a chegar, a Rússia está de olho. Essa região que a Rússia está avançando é uma região mineradora, pessoal. Então é uma região que tem uma quantidade de minérios e que, segundo as informações, os russos querem avançar o máximo possível para, quando chegar agora no cessar-fogo, no possível cessar-fogo com o governo Trump, que agora está uma corrida que é o seguinte: os russos querem avançar a todo custo o máximo de território possível para congelar onde tiver, principalmente já pegando essas minas, pegando essas áreas importantes. Do outro lado nós temos Zelensky querendo fazer um tudo ou nada, um all-in, onde fazer desse all-in os europeus, né, junto com a OTAN, possam vir. Mas você precisa lembrar que os europeus por si só o equipamento que os europeus hoje têm
segundo os informes de inteligência que já vem saindo e tudo mais, dizem que não aguentam 2 meses de guerra com a Rússia, né? Para você ter uma ideia do sistema de defesa, porque parte do sistema de defesa foi todo para a Ucrânia. Então, até essa escalada é bem complexa. Dos dois lados, a Rússia não pode pesar muito a mão. Outros dizem que a Rússia nem tem condições de pesar a mão, mas supondo que possa pesar um pouco mais a mão. Não pode pesar tanta mão porque a OTAN pode entrar em ação, o Ocidente pode entrar em ação ainda mais, né, do que já está. Os ucranianos estão chegando no último fôlego. Soldados que antes faziam trabalho de inteligência, de construção de drones, de um monte de coisa, estão indo para o fronte. A Rússia fez ataques importantes em várias regiões, fazendo com que, inclusive, essas áreas de inteligência, de criação de drones também fossem desarticuladas, energia. Então, a Rússia conseguiu fazer um trabalho nos últimos dias também até nesse sentido de desarticular e tudo que tem acontecido. O fato é que é uma situação grave, uma situação fácil de lidar, e vamos ver o que acontece. A qualquer momento eu posso estar voltando para trazer mais informações e análises de uma forma geral. Deixa teu comentário se você concorda comigo, discorda, fala, aproveita esse momento para falar o que é que você acha. Valeu, grande abraço, fui.